Boa tarde. Aracaju, 31 de maio de 2016, uma terça-feira abençoadíssima. E a gente abre sempre o programa com um editorial. E a palavra em foco é estupro. O Facebook está cheio, as mídias sociais. A polícia diz agora que houve estupro. Gente, o estupro social é pior. Esta menina foi violentada por 3 dezenas de homens. Mas tem muitas crianças que são violentadas pela própria sociedade. E este tipo me preocupa. Esta violência que faz da mulher um ser inferior. Esta violência que reporta para a mulher a dúvida. Gente, eu sou filho de uma mulher. E eu tenho filhas mulheres. Eu não entendo como o homem pode dizer que foi com consentimento. Eu não entendo como o homem pode dizer que as vestes, uma roupa, pode induzir. Não é não, e sim é sim. O caráter do brasileiro contribui para isso. Eu conversava com meu irmão essa semana e eu digo, Pintinho, como foi colonizado o Brasil? Lá o reino de Portugal tinha que mandar portugueses para o Brasil. Procurou dentro das penitenciárias. Procurou pessoas condenadas, julgadas à espúria. E disse, olha, se você quiser ir para o Brasil, você vai habitar a nossa colônia, lá você vai ser livre, lá você vai ter prosperidade, lá vamos lhe dar terra. Então, o povo brasileiro tem como sua base europeia povo de caráter dúbio. O negro que aqui chegou, já chegou com a alma doente, porque foi escravizado, saiu de sua terra. O índio que aqui estava, ele foi estrupado na essência pelos seus direitos. E aí agora a gente vai olhar o estupro de uma criança, é cadeia. Eu vi certa feita um político de Sergipe me falava sobre castração química. Não é que eu seja a favor, mas no estado em que está o caráter do brasileiro, a melhor alternativa seria a castração química, sim. Porque banalizou demais. Sexo é uma coisa permissiva. Estão dando aí agora o direito. Eu vejo um político de cunho nacional, eu não falo de política para não dar meu espaço para político, falar que uma criança pode ter relação sexual homoafetiva, ela sendo menor de idade. São valores confusos. O estupro começa quando alguém diz não. Não ao voto, não à corrupção, não ao Estado de Direito, porque não é não. A melhor forma que você tem é educar. Não se organiza povo. Então, eu só posso lamentar e orar por esta menina. Primeiro, para que não esteja grávida, depois, para que não tenha sido contaminada com a DST, depois, para que consiga superar o trauma, depois, para que se liberte do vício da droga. É um contexto muito amplo. E isso atinge, sabe a quem? A mim e a você. Nós somos pais. Nós precisamos cuidar melhor dos nossos filhos. Eu tenho dito. Bom, e hoje está acontecendo uma marcha na Passarela das Flores
mulheres sergipanas vão estar a partir de 3 horas da tarde no Mercado Thales Ferraz, ali na Passarela das Flores, e vão sair em cortejo até aqui a Praça Fausto Cardoso para chamar a atenção das autoridades para a violência contra a mulher, contra a criança, contra mim, contra você. Que Deus tenha misericórdia da gente. Bom, começando o programa bem, eu estou conversando com ele que eu conheço desde pequenininho. E tem profissões que não dizem muito. E esta profissão, a priori, ela pode ser vista como uma profissão em desuso, démodé. Eu vi esta profissão a primeira vez quando eu era repórter do Diário de Aracaju. Eu e o Paulo Roberto éramos repórteres da Câmara de Vereadores, que era ali na rodoviária, e a Assembleia. Então, eu sempre tive uma letra muito feia. Eu costumava dizer que eu escrevia por hierogrifo. E eu não conseguia ler o que eu escrevia. Eu escrevia rápido e não lia. E eu tomei a liberdade, de certa feita, me sentar ao lado de uma moça que trabalhava na Assembleia Legislativa e eu vi aquele hierogrifo, quase um sinal de neurolinguística. E é um exercício curioso. Quando eu vim trabalhar aqui na Câmara de Vereadores, me deparo com o Márcio Fernandes, meu amigo desde que éramos adolescentes, eu um pouco mais velho, e ele era taquígrafo. E passamos quase um dia conversando sobre taquigrafia. Uma profissão que eu posso dizer que é tradição de pai para filho desde que o Império talvez tenha chegado ao Brasil. Certo, Márcio? Certo. É uma tradição de pai para filho? Podemos dizer que sim. Pelo menos comigo foi assim. Eu aprendi taquigrafia em família, porque na época em Aracaju não tinha curso de taquigrafia, então eu aprendi dentro da família. Minha mãe foi taquígrafa, daqui da Câmara Municipal de Aracaju. Minha irmã foi taquígrafa. Eu sou taquígrafo há 34 anos nesta Casa Legislativa. E tenho primas taquígrafas na Assembleia Legislativa de Sergipe. E é uma profissão, como você acabou de dizer, milenar. A taquigrafia ela surge no período romano, quando o senador Marcos Túlio leva o escravo dele para a seção do Senado romano, para nas tábuas romanas escrever as primeiras notas historianas do que acontecia dentro do Senado, do que ele falava no Senado romano. Vem para o Brasil no período imperial, quando Dom Pedro, em 1834, manda buscar, por intermédio de José Bonifácio, taquígrafos em Portugal, para taquigrafar a Constituinte brasileira. Ensinaram ao Brasil os taquígrafos para que a Carta Magna Imperial não deixasse de ser registrada. Porque o trabalho do taquígrafo é registrar tudo que acontece nos parlamentos e no judiciário. Hoje nós temos a importância tão grande, que eu vou lhe dizer agora, de primeira mão, quem não, o novo CPC, no seu artigo 944, que a gente, além de já tinha fé de ofício na Justiça, nós temos agora o seguinte: se os acórdãos não for publicado em 30 dias no Judiciário pelos fatos das sessões judiciárias, obrigatoriamente serão publicadas notas taquigráficas na íntegra. Bom, deixa eu explicar mais ou menos. A fé de ofício é mais ou menos o seguinte: quando você tem um documento que não está numa língua português, está em inglês, está em alemão, é preciso ser versado. E esse documento é preciso ser versado por um tradutor oficial e que seja homologado também na embaixada de origem com o documento, para que determine que o documento espelha o original. Como taquígrafo, ele escreve e ele dá a fé de o que está passando está de acordo com aquilo. Mas, Márcio, quantos tipos de taquigrafias existem? Porque não é só um.
Não é tipos de taquigrafia, métodos de taquigrafia. Métodos. Existe no Brasil hoje alguns métodos. Leite Alves foi um médico que inventou um método de taquigrafia que levou o nome Por isso dele. que letra de médico é daquele jeito? Justamente por causa disso. Mas ele foi a dificuldade na faculdade de acompanhar os professores. Então hoje, a habilidade de um taquígrafo se diz na velocidade que ele escreve. Um bom taquígrafo parlamentar, ele consegue escrever de 110 a 150 palavras por minuto, dependendo do orador, da rapidez 110 a 150 palavras a 150 palavras por minuto. Um escriba, vamos dizer assim, um escrivão. Por exemplo, Chico, que era datilógrafo ali do cartório de Luiz Santana, tinha uma habilidade. Você acha que ele conseguia escrever quantas palavras? Aí os toques de minutos digitando, o datilografando na época, acho que não chegava a 120 toques. Quer dizer, um bom taquígrafo, ele consegue ser mais rápido do que um exímio datilógrafo. Vou lhe dar um exemplo também. Já se tentou no Brasil substituir o taquígrafo por um estenotopista. Aquela máquina que você vê em filme americano, nos juros americanos. Aquela máquina, ela sai no papelzinho, mas depois você tem que fazer também a transcrição. Ela não dá a mesma agilidade do que o taquígrafo na mão. No pensamento, na oralidade, na hora. O taquígrafo, ele vive um momento, a ação do parlamento, a ação do judiciário, naquele momento. Se faltar energia, continuamos taquigrafando, você pode continuar falando. Porque isso não interfere no serviço do taquígrafo. Você veja bem, a gente transforma as coisas de forma cultural. A agilidade de um taquígrafo é bem mais rápido do que um escrivão de polícia. Isso. Hoje, um taquígrafo tem mais credibilidade do que um escrivão de polícia. Porque o escrivão de polícia, quando pega uma queixa, vai depender do delegado aceitar, o delegado vai ter que abrir o inquérito, vai mandar para a justiça. Para isso virar, ainda vai depender do promotor denunciar. Isso. Já o taquígrafo, não. O taquígrafo que ele escrevinhou ali, está escrevinhado. Isso. Existe uma palavra que a gente é muito curiosa, os anais da casa. Os anais da casa. O que vem a ser os anais da casa? O anais da casa, dentro do legislativo e do próprio judiciário, é toda a história que a taquigrafia escreveu dentro do plenário. Tudo aquilo que foi debatido naquele dia da sessão. Hoje, vou lhe dar um exemplo, no fato que nós estamos vivendo no Brasil. Então só está nos anais se for taquigrafado. Se não for taquigrafado, não está... E transcrito. Mesmo que esteja, por exemplo, documentado, como teve a votação, em áudio e vídeo. Se não estiver taquigrafado, o impeachment não teria valor legal. Não, teria, em sentido razoável. A questão nós falamos a questão do impeachment, que eu ia dar um exemplo disso, no trabalho da taquigrafia, é a transcrição que foi feita, a realidade da história que estava ali. Você vai ter ela em áudio, você vai ter ela em vídeo e você vai ter ela transcrita. Qual é a parte histórica da questão transcrita? É que você vai poder ler o que aconteceu. Você vai chegar, por exemplo, o deputado Valadão disse isso, isso e isso. Então eu vou diretamente onde for o deputado Valadão está, porque eu vou ter ele transcrito. Eu não vou procurar no vídeo, eu não vou procurar na gravação, tentar achar a palavra de Valadão ou a imagem de Valadão. Quando você tem a transcrição, quando você tem um livro, você vai na página certa, no local exato. Isso é taquigrafia. Isso é transcrição. Nailton, você que está aí no ponto eletrônico, eu queria uma gentileza. Vê se consegue alguém que vá lá na sala do Márcio para me trazer um rascunho, borrão taquigrafado. Eu acho que seria interessante as pessoas verem isso. Gente, isso aqui é uma aula de cultura, de como funciona parte dos anais da história brasileira. Agora, uma coisa que eu acho estranho, Márcio, é a rotatividade. Existe um período em que a taquígrafa trabalha. Quantos minutos corridos? Bom, nós temos hoje no Brasil, as duas casas legislativas, Senado e Câmara, que existem dois tipos de taquígrafo. É o taquígrafo de apanhamento e o taquígrafo revisor. Os senhores ouvintes, quando vêm no Jornal Nacional, duas mesinhas na frente da mesa do Senado e da Câmara de Deputados, ali é um taquígrafo revisor que pega 2 minutos. Então, são 5 taquígrafos passando ali. O revisor, ele pega 10 minutos, mas ele não transcreve o que taquigrafou.
ele leva seu bloquinho com as notas taquigráficas, o revisor. Quando ele chega na sala, o primeiro que fez do apanhamento já transcreveu do seu bloco, do computador, e ele vai pegar todo aquilo que ele fez, o primeiro do apanhamento, o revisor vai pegar e vai bater junto com o bloco dele, para não perder nada que foi dito. Rapaz, olha, então, eu já é um trabalho de formiguinha. Até uma vírgula. Até uma vírgula. Nós não podemos, o taquígrafo ele não muda discurso de ninguém. O taquígrafo, ele transcreve ipsilítere o que foi dito em plenário. Se um parlamentar disse palavrão, ele só retira o palavrão se a presidência da casa se mandar. Nós não temos a obrigação de fazer isso. Tá? A gente vai escrever tudo que foi dito dentro do parlamento. Márcio, e no caso, por exemplo, de uma sessão que tenha sido apagada por uma... Por exemplo, no golpe de 64, o Congresso foi fechado. Aquela sessão, antes de ser encerrada, ela sumiu? Não. Hoje se encontra no Senado Federal, na Câmara de Deputados, todos os registros no Museu do Senado, Museu do Taquígrafo, tudo que se passou nesse mesmo período que não militar. esteja, vamos dizer, na história oficial, ela está extraoficialmente em taquigrafia. Isso. Quer dizer, é o real valor. Olha, se pudéssemos ampliar uma mesa, eu gostaria de ter essa gentileza sua, André. É porque é muito importante isso. Márcio, eu gostaria que você acompanhasse, entendeu? Veja lá no vídeo, ele vai ampliar. É uma coisa muito curiosa. Parece um hierogrifo. Pega mais um pouquinho aqui assim. Esses são notas taquigráficas. Isso. Tá? Aqui o taquígrafo, o método é Paulo Martin. Ele aqui é umas notas taquigráficas, porque um taquígrafo não lê nota do outro, porque existem vários métodos. Existe o método Maron, existe o método que eu já falei, Leite Alves, existe o Taylor, existe o Paulo Martin. Então, um consegue, e pela antiguidade do trabalho, às vezes você cria o seu próprio método para você ter mais agilidade de transcrever. Isso aqui são notas taquigráficas. Você dar um exemplo do que seria um símbolo desse. A pessoa diz paralelepípedo, eu escrevo dois tracinhos, eu sei que é paralelepípedo. Eu boto lá Montalvão, eu passo um traço embaixo porque eu sei que é nome próprio. Seria, no caso, vamos dizer assim... Seria M-T-ão, Montalvão, eu passaria um traço embaixo. Seria, vamos dizer assim, o princípio da neurolinguística? Também, porque isso você aprende, as notas taquigráficas, é como se estivesse iniciando o alfabeto. Você vai aprender as letras, o A, o B, o C em notas taquigráficas. Daí você começa a fazer as junções das notas taquigráficas. Daí você passa para símbolos taquigráficos, que são as sílabas. E aí você cria os taquigramas, que pega as palavras maiores da taquigrafia, que é aí onde tem a agilidade e a rapidez do taquígrafo. É justamente por isso a gente tem a capacidade de conseguir escrever entre 110 a 150 palavras por minuto. Hoje um concurso de taquigrafia, uma pessoa tem que ter nível superior, porque a capacidade técnica de ter discernimento mental do que se passa em plenário dentro do judiciário exige a você uma qualidade técnica muito grande de conhecimentos, de leitura, de português. Eu acho que um taquígrafo do Tribunal de Justiça deve ser pelo menos um bacharel em Direito. Provavelmente. Que conheça. Provavelmente. Hoje a maioria, a maioria dos colegas hoje, não só na questão só do judiciário, para entender do Código Civil, o taquígrafo em si, em qualquer lugar, em qualquer parlamento do mundo hoje, ele tem que ter uma capacidade de entender tudo. Porque tudo é debatido hoje dentro de uma sessão plenária. Hoje você tem impeachment, amanhã você tem uma discussão sobre futebol, amanhã você tem uma discussão. Então, qual o papel hoje quando você chega na sala? Primeiro, saber as notícias da sua cidade que está se passando. Para você ter um discernimento do que o parlamentar está discutindo. Porque isso lhe ajuda a agilidade. Eu acho que a coisa é muito mais embaixo. Tá? Olha, você veja bem. O faraó tinha os escribas. Justiniano teve que pegar 70 escribas para compor o cânon, que hoje é parte da Bíblia. Quer dizer, é complicado. Eu vou ao bloco comercial e eu volto já já para continuar conversando com o Márcio. Arreia ou arria,
Só os cavalos, burros, jegues, entre outros, são arreados com sela, bride, espora. Nós arriamos. O verbo, gente, é arriar. Então a diferença é que eu arrio e não eu arreio. Eu arrio a cortina, arrio as calças e por aí vai, no muda a língua portuguesa. Esse é o livro Universo em Desencanto. A revelação da verdadeira origem da humanidade, ditada por um ser extraterreno, o racional superior. Se você ficou curioso a respeito, você pode encontrar esse livro no site Cultura Racional, na internet, e também na Rua Santa Luzia, número 26, sala 102. Boa leitura! Vamos torcer mais para a cidade. Todos os dias você acompanha na íntegra tudo que ocorre na sessão plenária da Câmara de Vereadores de Aracaju e ainda confere entrevistas ao vivo com vereadores e convidados direto do plenário. Confira na terça, quarta e quinta-feira, ao vivo a partir das 9 horas e as reprises em horários alternados em nossa programação. Olá, sou Tiago Oliveira, autor do livro Utópica, Um Mundo Sem Leis. O livro Utópica é uma viagem para um mundo novo, um mundo desconhecido, um mundo onde as pessoas têm amor, onde respeitam os próximos, onde o carinho e a compreensão regem as relações da coletividade. É um livro feito para crianças e adolescentes, mas que serve para todo mundo, pois passa uma mensagem de paz, de harmonia. E para trazer essa mensagem, a gente viaja pelos conhecimentos de vários filósofos, tipo Sócrates, Platão. Vale a pena conhecer. Você pode encontrar o livro no site da editora www.tdl.com.br. Boa leitura! A minha preocupação, agora no final do mês de maio, início do mês de junho, com as chuvas lá na região da Jabutiana. Todos sabem que no dia 24 de maio do ano passado houve uma inundação, quase que uma tragédia, onde toda aquela população do complexo Jabutiana, que tem o Sol Nascente, JK, o Zaloc, Largo da Aparecida, toda a Estrada da Cabrita, tudo aquilo ali ficou inundado, as pessoas perderam imóveis, perderam utensílios, muitas coisas destruídas, inclusive um cidadão andando de jet ski na avenida principal de Santa Lúcia. Então eu temo que isso possa acontecer e chamo a atenção do município, da gestão, da administração, do prefeito João Auxílio, no sentido de que emergencialmente procure desobstruir os canais lá e procure também fazer uma limpeza mais ostensiva, porque a gente tem que se preparar para esse momento que pode acontecer, e há uma previsão do Instituto de Meteorologia de que isso vai ocorrer agora no início de junho. Então eu apelo e peço que isso aconteça para que dê tranquilidade àquela população que já sofre com as inundações por conta da falta de drenagem e lá do rio Poxim. Tá aí, estamos de volta, né? E a gente volta com Márcios de Oliveira Fernandes. Ele é taquígrafo da Câmara Municipal de Aracaju. E está acontecendo, a partir de amanhã, tá? O 17º Encontro Nacional de Taquigrafia, o 9º Congresso Internacional de Taquigrafia e a 20ª Conferência Nacional da UNALI,
que vai acontecer no auditório da UNIT. Ou seja, Sergipe hoje, Aracaju, está sendo o foco internacional da taquigrafia. E a Câmara de Vereadores de Aracaju está envolvida até os dentes, porque o nosso chefe da taquigrafia é o anfitrião. Então, na realidade, nós estamos dando boa-vinda aí a todo o pessoal que estiver nos hotéis aí chegando, assistindo no canal 8 na NET. Sejam bem-vindos, taquígrafos do Brasil inteiro. Quantos taquígrafos vamos ter aqui, Márcio? Nós estamos esperando, em média, 150 taquígrafos do Brasil inteiro. 150? Então é forte, viu? Graças a Deus. No último evento nós tivemos quase 100 pessoas. E como esse evento junta com o da Fiat, que é a Federação Ibero-Americana de Taquigrafia, não é a Fiat Automóveis, no qual eu sou presidente, tomei posse em 2008, na época, na Casa Rosada, no primeiro mandato, e agora estou no segundo mandato, no biênio 2015-2016. E trouxemos para Aracaju esse evento, que foi uma decisão tomada em 2014 no Chile, por o meu trabalho feito no estado de Sergipe, no Brasil, que algumas vezes já tive também à frente da UNATAC. Esse é meu 5º mandato na União Nacional de Taquigrafia do Brasil, pelo reconhecimento feito desde 1989, quando assumi pela primeira vez a chefia da taquigrafia da Câmara Municipal de Aracaju, onde montamos uma estrutura que hoje é elogiada pelo mundo afora, as condições de trabalho, a equipe que trabalha. Eu quero aqui dizer das pessoas que fazem a taquigrafia da Câmara, que escrevem essa história, que são essas meninas que dão suor no dia a dia desta Casa Legislativa, para que no futuro nossos netos, nossos bisnetos, saibam o que acontece dentro do nosso parlamento, do que se passou aqui dentro. Quanto ao pessoal daqui, eu posso testemunhar o trabalho, e já está chegando até uma outra geração. Tem uns 3 ou 4 anos, filhas de funcionárias tiveram que ser contratadas a nível de cargo em comissão. E na época o Márcio me dizia o seguinte: não tem formação, não tem escola, só vai conseguir fazer quem aprendeu em casa e quem tiver uma mãe ou um pai para ensinar. E o legislativo não pode parar. E hoje eu vejo, tem uma magrinha, entendeu? Ela é uma agilidade, rapaz, é um negócio interessante vendo como elas escrevem. Que eu digo, misericórdia. Mas quando a gente fala nisso, a gente fala em legalidade, a gente fala em disciplina, em ética, a taquigrafia. Um político sergipano tinha a mania de fazer os seus acordos políticos e ele mandava assim, escrevia num bloco, dizia o seguinte: por favor, dê um emprego a Márcio. Entendeu? Mas para quem ele mandava, sabia se era para dar o emprego ou não, porque ele escrevia de forma que botava um acento, botava um asterisco. Quer dizer, se tivesse errado, não era para dar o emprego para Márcio. Aí, numa dessas coisas, a pessoa mostrou aquele bilhete eminente com a assinatura do poderoso político a um professor de português aqui no Calçadão. Professor assim, tipo a professora Ilma, competente, zeloso pelo nosso idioma. Aí disse: oxente, rapaz, doutor fulano se enganou. Ele escreveu isso sem acento, aquilo sem acento. E assim a pessoa foi contratada pelo poder divino de uma correção do vernáculo, entendeu? O que não corre o risco da taquigrafia. Folclores da taquigrafia, Márcio. O taquígrafo dormiu dentro do plenário porque o cara falava tão lento que ele deu sono. O cara conseguiu dormir. O cara conseguiu cochilar, porque o senador falava tão lento que ele cochilou. Existe um detalhe interessante também. A gente sempre diz, às vezes você escuta uma pronúncia e taquigrafou uma coisa e a pronúncia saiu outra. O cara falou cápsulo de minúsculo, o taquígrafo entendeu macaco de pelúcia. Às vezes acontece, aí o revisor vai lá, conserta e tal, que é normal. Porque é uma atividade estressante. Porque você fica pensando, você fica ligado no que o orador está falando, no que o aparteante está falando, porque às vezes tem o cara que toma a parte, fica insistindo, atrapalhando o outro. Aí você tem que estar de olho nos dois. Então tem que ter jogo de cintura. Na legislatura passada,
na presidência passada, na legislatura não, na presidência passada, não sei se você lembra que eu ficava dentro do plenário. Na primeira cadeira eu dava, vamos dizer assim, uma assistência maior à mesa, porque na realidade eu estou lotado na mesa, né? Então, das minhas atribuições, uma é ajeitar nó de gravata. Tinham vereadores que não sabiam dar nó de gravata e eu fazia. A outra coisa era ficar atento o que acontecia. Meu amigo, tinha cada coisa que era dito na tribuna e eu tinha que correr para o vereador para avisar que ele não disse aquilo e ele apontava para a taquígrafa para dizer o que ele tinha dito. Aconteceu 4 ou 5 vezes, mas coisas assim de misericórdia mesmo. Mas, para ter um exemplo, isso é normal acontecer dentro do parlamento. Às vezes o parlamentar diz coisas e depois ele se perde, aí pede para o taquígrafo ler o que ele acabou de dizer. Se a pessoa não sabia taquigrafar, se for daquele enrolation, às vezes querem botar degravadores para fazer isso, pessoas que entram em plenário, não fazem um trabalho direito, só sabem degravar. Então esse cara se perde aí, você prova que ele não é um taquígrafo profissional. As taquígrafas, geralmente, elas sentam nas mesas de costa para a mesa, de frente para os congressantes, entendeu? E tem ali duas mesas. Hoje tem 2 cadeiras que ficam para pessoal de imprensa, que geralmente quem senta é o Bruno e a Carol. Eu também já sentei uma época ali, entendeu? Então você veja bem, às vezes é comum as pessoas dizer por que essas mocinhas sentam, entra e sai. Não é melhor ela dar o lugar para uma pessoa mais idosa? Eu digo, não pode. Aquele lugar ali é vitalício delas. Outra coisa que acontece é o seguinte, às vezes ficam um grupo de pessoas na porta. O guarda da segurança, o movimento delas de entrada e saída é mais rápido que camarim de banda de forró. Elas entram correndo e saem correndo. Porque a gente, para entender isso, nós temos um espaço de tempo. Por exemplo, a sessão na casa abre às 9h15. A primeira taquígrafa, nós temos hoje no quadro da casa 12 taquígrafas. Então elas vão ter uma tabela, ela entra às 9h15, daqui a pouco ela vai voltar às 10h10. Entre esse espaço de 9h15, ela taquigrafou, ela entrou, abriu. Ela vai sair às 9h20 do plenário. Ela vai para a sala dela, senta no computador dela e vai transcrever o bloquinho dela. Do que ela acabou de fazer. Pulou uma coisa. Por uma questão do regimento, só tem acesso quem tiver de terno. Isso. Então as taquígrafas são obrigadas a entrarem de blazer. Isso. E são obrigadas a entrar de sapato. Também. Então o que acontece? Elas saem correndo para botar uma sandália rasteirinha e tirar o blazer para poder trabalhar. Não dá nem tempo. Já não está tirando? Não dá Eu já cheguei a presenciar que vinha correndo, tá calor. E tirava. Não dá tempo. Pior que não dá tempo. Não está dando tempo. Porque você tem um espaço muito exímio para terminar a sua transcrição. Depois de você fazer aquilo ali, você vai ver que já está praticamente assim na hora de você voltar para taquigrafar de novo no seu espaço de tempo. Hoje na Câmara, com média de 12 pessoas, se o quadro fosse maior, o tempo melhoraria. Você tem um espaço de 1 hora só para transcrever. 5 minutos. Aí o nego faz, 1 hora para só 5 minutos? 5 minutos de taquigrafia gera uma lauda? E meia. O João tá aqui. Hein, João? João fica se lamentando que é cinegrafista que carrega o peso de uma câmara. É melhor o peso da câmara, né, João? Isso prestando atenção no que foi dito, no que ela está fazendo, no bloco, digitando, olhando para não ver que você não erra o mínimo possível de vírgulas e pontuações, que a única coisa que você pode da oralidade para a escrita é você fazer as apontuações, você não pode mudar o texto que o parlamentar falou. Márcio, ainda tem tudo isso. Nós estamos numa casa plural. A Câmara de Vereadores, eu tenho essa consciência. Eu sou hoje um apresentador de televisão de uma emissora que é uma emissora plural. Eu tenho que reverendar todos os vereadores como Sua Excelência, porque são eles que regem. Eles estão. Agora, você veja bem, é difícil. Aqui, graças a Deus, eu nunca tive problema, né? Mas
às vezes dá problema? Não, porque é justamente isso. Nós temos 24 patrões. E nós estamos conscientes disso. Nós trabalhamos para a Câmara Municipal de Aracaju. Que o meu patrão principal é o presidente da mesa. Mas os outros também são meus patrões. Então nós dedicamos a eles o trabalho. Nós fazemos tudo que tem que ser direito, tudo que sem pensar em fulano. O taquígrafo ele sofre para nós. E quando o cara diz, eu não disse isso? Acontece muito. Justamente aí onde entra a tecnologia para nos ajudar. Eu tenho gravado a sessão, o áudio. Já aconteceu isso no parlamento sergipano. Um certo parlamentar, por questão de coerência, não vou citar nomes, chegou e disse que eu não tinha dito o que estava escrito nos anais. Não tem problema, parlamentar, por favor. Convidei ele até a minha sala. Lá eu peguei o áudio, procurei, localizei, botei para escutar. Eu digo, o senhor não falou? Eu digo, meu querido, o taquígrafo aqui não muda nada. Nós escrevemos tudo que vocês falam em plenário. Nós temos fé de ofício. Nós temos responsabilidade naquilo que fazemos. Isso é no mundo inteiro. Isso é no Brasil inteiro. Nós não podemos mudar nada. Como disse, a gente só tira alguma coisa do que foi dito se o presidente da casa pedir que seja retirado da nota taquigráfica. Renan, recentemente, numa questão no Senado Federal, de um senador que falou umas coisas, aí ele pediu que fosse retirado da nota taquigráfica. Aí ele é retirado. Fora disso, não é retirado. Não adianta ele dizer que falou, que a gente colocou o que ele não disse. A gente prova também por causa disso. A tecnologia vem nos ajudar em termos disso. Bom, Márcio, muito obrigado. Eu conversei com Márcios de Oliveira Fernandes, taquígrafo da Câmara Municipal de Aracaju, chefe do setor de taquigrafia, presidente do Congresso Internacional de Taquigrafia, preside também a 20ª Conferência Nacional da UNALE. Quer dizer, é tudo de bom, é coisa nossa, mas eu tenho que terminar por aqui. Uma pena. Eu quero agradecer o espaço que a Câmara tem nos dado, agradecer ao presidente Vinícius Porto o apoio que nos tem dado aqui na taquigrafia, o trabalho que está sendo feito e as melhorias que virão daqui para frente também, que eu tenho certeza disso, a gente tem mandado dele. Obrigado, Valadão, pelo espaço, é bom revê-lo, é sempre bom ver os amigos. Muito obrigado. Bom, gente, eu vou ao break comercial e volto já já. Você sabia que amanhecer o dia é uma redundância? Pois é uma redundância porque ninguém amanhece à noite, nada amanhece à noite. Quem amanhece é o dia. E dizer assim, eu amanheci me coçando ou eu acordei me coçando. Você não é dia para amanhecer. Então, o certo é dizer que acordei me coçando. Ainda não amanheceu, esqueça amanhecer o dia. E já acordei para cuidar das crianças, logo cedinho. E não amanheceu o dia, porque não amanhece a noite. Não muda a língua portuguesa. Aqui na Câmara Municipal de Aracaju, nós temos nos preocupado com a questão da mobilidade urbana e, graças a Deus, a Prefeitura, através da EMURB, ela tem realmente dado atenção aqui a este vereador. E eu quero aqui destacar a praça lá, da Praça Peticionados, ali na antiga Praça das Trocas, que o prefeito realmente está agora reformando. A praça do bairro Cidade Nova, ali próximo à TV Sergipe, está bem arrumada a praça. Diversas ruas ali do 18 do Forte, Cidade Nova, Santo Antônio, Japãozinho, que realmente foi reivindicação deste vereador aqui. Portanto, acho que nós estamos cumprindo o nosso papel de fiscalizador e também reivindicando os direitos que a população tem da nossa cidade. Vamos torcer mais para a cidade. Todos os dias você acompanha na íntegra tudo que ocorre na sessão plenária da Câmara de Vereadores de Aracaju e ainda confere entrevistas ao vivo com vereadores e convidados direto do plenário. Confira na terça, quarta e quinta-feira, ao vivo a partir das 9 horas e as reprises em horários alternados em nossa programação.
Eu vou continuar lutando junto à administração municipal e SNTT para a implantação de passarelas em Aracaju. Dentro desse programa de mobilidade urbana para a nossa capital, é preciso pensar no pedestre. O único instrumento, ferramenta que dá uma segurança de 100% ao pedestre é a passarela. Precisamos ter nas nossas cabeças a necessidade de se ter passarela. Passarela para facilitar o acesso aos centros de compra, as avenidas mais movimentadas, permitindo que os carros passem por baixo e as pessoas utilizem a passarela por segurança. É um caminho sem volta. Precisamos ter passarelas em Aracaju. Olá, sou Tiago Oliveira, autor do livro Utópica, Um Mundo Sem Leis. O livro Utópica é uma viagem para um mundo novo, um mundo desconhecido, um mundo onde as pessoas têm amor, onde respeitam os próximos, onde o carinho e a compreensão regem as relações da coletividade. É um livro feito para crianças e adolescentes, mas que serve para todo mundo, pois passa uma mensagem de paz, de harmonia. E para trazer essa mensagem, a gente viaja pelos conhecimentos de vários filósofos, tipo Sócrates, Platão. Vale a pena conhecer. Você pode encontrar o livro no site da editora www.tdl.com.br. Boa leitura! Bom, estamos de volta aqui agora com dois lamanceiros ligadíssimos a Diego Maradona, que veio para jogar futebol. Um vai para o Confiança, outro vai para o Sergipe. Nada disso. Estou aqui com os Raul Salas e o Alfredo Vitale. Eles estão também participando do Congresso Internacional de Taquigrafia. E são dois monstros da taquigrafia que, meninos bobos e inexperientes, são do Senado argentino. Boa tarde. Boa tarde. Doutor não habla nada de português. Alfredo, mais ou menos. Eu, não. Não. Taquígrafos brasileiros, taquígrafos argentinos, o mesmo caráter. Agora, o taquígrafo argentino, Buenos Aires, com aquela vida noturna, bilhetinhos em bares, com escrita em taquigrafia, funciona? Sim, muito. Muito? Eu soube en passant que as chicas argentinas do Congresso são maioria, só tem dois. Sim. Mas o resto tudo chica. Eu tenho medo. Yeah. São muita mulher. Oh. É bom que vai sobrar aqui algumas pro Márcio. É a inversa. Como vocês veem... Em Brasil predomina mulheres taquígrafas. Mas na Argentina são homens e mulheres em uma proporção igual. Equalitárias, são iguais. Como você vê o movimento da taquigrafia no Brasil? Vai haver a partir do Congresso, não? Mas são muitos taquígrafos. Mas na Argentina, obviamente, são menor a quantidade de taquígrafos per, obviamente, a população, não? Mas na Argentina, ultimamente, produto de decisões de autoridades, a prioridade não são os taquígrafos. Ou seja, os taquígrafos não são muito valorizados. Produto da crise. Você acha que no Brasil são mais valorizados? Acho que sim, pela conversação que eu he tenido com eles em outras oportunidades. O nível técnico do taquígrafo brasileiro? É muito bom. Bom.
A nível, vamos dizer, internacional, qual o nível técnico mais aprimorado no mundo? De isso pude falar, Márcio, que participou do congresso de Esteteno, não? Não estou em condições de falar disso porque não he participado o congresso na Europa. Eu fiz a pergunta em função da idade. O Márcio tem uma estrada menor como taquígrafo. Márcio ya es old, viejo ya. Já nasceu pronto. Sí, claro. Filho de Maradona. Diego Maradona. Diego Maradona. É herdeiro de Maradona. Não? E parece, de sua parece com Maradona. De sua fortuna. Entendeu? Bom, e como é que estão os dias sergipanos? Perdão? Os dias em Sergipe estão aqui, como é que vocês estão? Estão bem? Praia, sol? Praia ainda não, mas a partir de amanhã vai visitar a cidade, praia. Retornamos próximo domingo. Nós fizemos aqui, eu conversava com o Márcio. O Márcio é um amigo de muito tempo. Então eu sou um jornalista curioso e me deparo com a cultura. E eu tentei mostrar aqui o lado cultural da taquigrafia. Eu dei uma visão lúdica, que acho que até então eu não quero crer que alguém tenha mostrado a taquigrafia em tão pouco tempo, de forma tão intensa, dentro de uma emissora de TV. Então eu conto com vocês para que divulguem o vídeo lá fora, que vai ser oferecido a vocês, a gravação, para que vocês possam mostrar a nível de incentivo, para que possa ser, vamos dizer assim, resgatada essa tão importante profissão. Entendeu? Eu não sei se vocês acompanharam, eu fiz uma comparação aos escribas de Faraó no Império Persa, com o Justino, quando faz a Bíblia para fazer, entendeu? Então, é uma profissão que muitas vezes as pessoas não valorizam. É desconhecida, não? É desconhecida. A ver si puedo. El taquígrafo debe interpretar al orador. El orador a veces no se expresa bien, pero en el papel, cuando se escribe en el papel, debe estar perfecto. Esa es tarea del taquígrafo. Ele está dizendo que o taquígrafo seria um repórter que muitas vezes interpreta a mensagem que o parlamentar traz, mas de uma forma organizada e ética, dando um sentido. Porque às vezes o parlamentar quer dizer uma coisa, mas não consegue dizer, por não ter um nível intelectual, cultural. Ele faz de qualquer jeito. E o taquígrafo tem que interpretar aquilo, dando um organograma, uma ordem racional, porque aquilo poderá se tornar uma lei. Gramaticalmente. Sin apartar-se da ideia de quem fala. Respeitar a ideia. Interpretar, pero respeitar a ideia. Não trocar totalmente suas palavras. É muito interessante. Muito interessante. Perdão pela forma de falar. No, perfecto. No, cuando más cultura tiene un taquígrafo, mejor. Más culto debe ser el taquígrafo para poder escribir correctamente, interpretando al orador, y dándole un sentido de corrido, de lectura corrida, no cortado. Entonces es una tarea intelectual que debe hacer el taquígrafo, más allá de la transcripción, de escribir, una tarea intelectual de interpretación, de interpretar, y lo que dice también hay que ver el lugar. En un lugar, en un gremio, en una asociación, no puede falar como Shakespeare. No, hay que adecuarse el discurso
al lugar donde está. Por eso, cuanto más viejo es el taquígrafo, más capacidad tiene de hacer un trabajo correcto, prolijo, para la posteridad, no para ahora solamente, sino para la posteridad. É uma forma de preservar, né? Porque quando você tem o escrito, eu cito muito, dentro de uma forma teológica, a Bíblia. As outras religiões não deixaram escrito. O candomblé não tem nada escrito, o budismo tem muito pouco, a própria mitologia grega é mais, vamos dizer assim, uma forma cultural. Mas quando você pega do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, aos grandes profetas, os pequenos profetas e o Novo Testamento, é uma obra escrita para a prosperidade. Já tivemos aí centenas de traduções. 4 evangelistas. 4 evangelistas sobre o mesmo hecho. E conseguiu. E está aí. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Sejam bem-vindos. Vocês também são coisas nossas que Aracaju receba de braços abertos. Maravilloso, Aracaju. Quiero agradecer la hospitalidad, recibimiento de Marcios, y estamos muy felices y contentos de participar de este encuentro y de conocer su ciudad. Tanta gente hermosa, tanta gente. Muito obrigado. Obrigado. Gente, tá aí. A partir de hoje você vai ter um outro entendimento. Quando você ouvir a palavra taquigrafia, você vai dizer, realmente é algo de sobrenatural, é algo de maravilhoso. E entenda, um povo sem passado não chega a nada. Cultura é fundamental e é preciso estar escrito. E a taquigrafia vai ajudar nos próximos milênios a que se entenda como caminharam-se os mundos até a glória de Deus. Até a próxima quinta-feira, às 14 horas, se o bom Deus quiser. A Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, maior encontro parlamentar da América Latina, completa 20 anos e elegeu o estado de Sergipe para celebrar esse grande momento. Eu fui participar o ano passado do primeiro encontro na minha vida pública da Unali e lá fiquei satisfeito e quando eu vi aquilo, eu almejei aquilo para Sergipe. Então a Unali será bem recebida e fique certo que nós faremos aqui um grande encontro da Unali em Sergipe. Com o objetivo de fortalecer o poder legislativo e promover o intercâmbio de ideias entre os estados, deputados, assessores e entidades parlamentares estarão rediscutindo o Brasil nos dias 1, 2 e 3 de junho, na cidade de Aracaju. Faça já a sua inscrição pelo site da conferência e garanta sua vaga.